Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve... São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas. Ele queria combater em Spoleto, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir deste momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Seu chamado foi de maneira muito simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis. Ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado este trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. Deus lhe concedeu o dom da profecia e o dom dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosos, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 anos depois, com Santa Clara e suas religiosas. Francisco começou a anunciar a verdade, no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiu assim os primeiros 12 discípulos, que o próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham, contentavam-se só com a túnica, uma corda e um par de calções e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, Francisco redigiu uma regra que seguia os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao Sumo Pontífice. Lá, porém, relutaram em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração.
A santidade de Francisco angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que o ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverme em companhia de algum de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu, deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa. Francisco perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas umas semanas de vida. Em seguida, ele pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois de sua morte, em 1228, e sua festa é celebrada em 4 de outubro. São Francisco de Assis, rogai por nós.